E aí pessoal, beleza? Thiago, galera, estamos na área de novo e dessa vez, sim, vamos ter um conteúdo falando sobre o ramo imobiliário, sobre dúvidas que as pessoas têm nesta área imobiliária. E estamos aqui com a Bela, que é da Elas Imobiliária. E Bela Isabela. Bela Isabela da Elas Imobiliária. Depois eu conto o nome, por que desse nome? Então, a Bela, hoje nós estamos trabalhando, né, juntos, nos conhecemos, estamos aí na parceria e ela tem muito entendimento e propriedade do assunto que nós vamos falar agora. Então, antes de tudo, roda a vinheta. Bom, Bela, conta um pouquinho do nome da imobiliária, da onde veio tudo, a ideia. Gente, quando eu fui montar a imobiliária, há mais de 4 anos, as pessoas me falavam, bota o nome, coloca o seu nome. Aí eu ficava olhando aquilo e eu nunca quis colocar o meu nome na imobiliária, porque, desculpa gente, mas eu não consigo entender como é que uma pessoa poderia trabalhar carregando o meu nome, sabe? Eu acho que isso não criaria tanta identidade. Eu falei, eu não gostaria de trabalhar num lugar que tivesse o nome de alguém. Então eu falei, não vou botar meu nome definitivamente, mas já tinha a ideia de trabalhar com mulheres, né? E aí eu falei, tudo bem, Isabela com 2 L's, Bela não, então vai ser Elas, porque meu nome tem 2 L's, né? Então é Elas Imobiliária, porque são mulheres, né? Não são só uma. E daí ficou Elas Imobiliária. Bom, pelo menos não carregou o nome, mas teve uma junção aí. Juntou, né? Não podem reclamar, né? Foi bom. Bom, vamos direto ao assunto. Ok. Perguntas que sempre nos fazem qual é o melhor bairro de Vila Velha? Olha... É uma opinião meio... cada um tem a sua, né? Exatamente. Isso depende da perspectiva da pessoa. Se eu falar hoje, né, onde você mora, Isabela, onde você mora, Thiago, a gente vai falar de Praia da Costa, isso é fato, né? A gente não esconde isso de nenhum cliente. Tanto que quando meus clientes geralmente vêm de fora do estado, vêm de fora do país, então quando a gente lida com esse cliente, eles perguntam, eu falo, olha, depende da sua perspectiva, você quer trabalhar onde, né? A gente tem que fazer essa busca do cliente, daí a gente adequa, mas geralmente eu sempre falo o seguinte, você quer morar? Você vai morar muito bem em Vitória. Mas você quer viver? Aí você tem que caminhar por Vila Velha. Eu não consigo definir de outra forma. Eu acho a capital maravilhosa, já morei na capital, mas Vila Velha tem um sentido de viver mais potencializado, no meu ponto de vista. E a Praia da Costa, hoje, é o melhor bairro. E eu acho que também é. Essa é a minha opinião. Né, se a gente for falar em bairro de crescimento, acho que onde nós estamos, né? Nós estamos aqui em Itaparica hoje, seria, acho que, o bairro mais em crescimento, né? Sim. Eu uso também para efeito objetivo de informação, presente e futura, que dá muita conotação. A gente tem que lembrar do Rio de Janeiro, quando a gente fala de Copa, Leblon e Barra da Tijuca. Eu acho que aqui a gente caminha para um futuro breve nessa ponderação entre Praia da Costa ser a nossa Copa, Itapuã e Praia de Itaparica, Orla, né, de Itaparica ser ali o Leblon, quem sabe, mas a Barra da Tijuca está na Praia de Itaparica, sem sombra de dúvidas. A gente pode trabalhar os lançamentos com vocês, as áreas, né? Porque Vila Velha vai crescer para onde, Thiago? É verdade, né? Cresce só para a Rodovia do Sol, sentido Guarapari, para quem é mineiro, vai se situar. Mas Vila Velha só tem condições, estrutura para crescer para cá, na parte da Rodovia do Sol, que é a Praia de Itaparica, que a gente chama, né? Então, eu não tenho como explicar de outra forma. Se for ver, então aqui estão os melhores empreendimentos de novidades, os mais inovadores, os mais novos, né? Os mais inovadores estarão aqui nesse trecho, né? Hoje a gente já pode tomar como exemplo o Taj Home Resort, que
é um escândalo de empreendimento. Jesus, gente, é sério, eu tô... Esse empreendimento... A gente colocou ele no cinema do Taj, ele já deu uma sentida com a Natália. Não é mentira, a gente tá assim, o que a gente vai fazer, Natália? Vamos vender aí o que der pra vender? Vamos fazer alguma coisa? É um absurdo de empreendimento. É muito lindo. É um absurdo de empreendimento. Eu brinco, eu falo, isso é uma falta de absurdo. Porque o Taj, ele é uma assinatura de renome internacional. É assim que eu vou definir o Taj para o meu cliente, é assim que eu defino o Taj para as minhas corretoras, né? Vai comparar com o quê, Thiago? Vai usar quais serviços para comparar no Brasil? Olha, eu não conheço. Não conheço. Não tem. Só se for em um resort. Sim. Não é à toa que leva no nome, né? A inspiração é muito pautada, né? A inspiração da arquiteta é muito pautada nesse sentido. Então, assim, o Taj, ele reúne um bom posicionamento, porque para chegar no Taj a gente não anda quilômetros, a gente está a minutos da Praia da Costa. Ele tem uma excelente geografia, vamos colocar assim. Vamos para Guarapari, vamos para Vitória, vamos para o Centro de Valéria, muito rapidinho, né? Mas acima de qualquer coisa, ele tem uma estrutura de excelência e serviços de excelência. Tanto que aqui no estado a gente não tem essa prestação de serviço. Não existe. Eles vão ter que administrar, a construtora Gran vai ter que administrar por 2 anos para entregar esses serviços. Não existe isso aqui no estado. E eu te digo com muita propriedade, porque quando eu trabalhei no Gran Parque, um empreendimento da Cirela aqui em Vitória, a gente tinha essa coisa de ainda trabalhar prestação de serviços, mas não vingou. Porque não existe essa estrutura aqui no estado, né? Então, quando a gente fala de inovações, a gente vai falar nesse trecho e vai falar de construtora, a exemplo, a Gran, empreendimentos fora da caixa, totalmente fora da caixa, do padrão do estado e padrão Brasil também, né? Eu trabalhei na Cirela, conhecendo os empreendimentos do Rio e São Paulo, a gente faz um comparativo e o Taj pesa. E nós estamos falando então de coisas altíssimo padrão. Mas também nós temos os nossos seguidores, nossos inscritos, que pedem dicas de coisas mais acessíveis para eles, né? Uhum. E qual seria um bairro um pouquinho mais afastado da orla, que consiga, não sei, nos pergunta assim, valores de 1.500 até abaixo disso, mas que você consiga morar num lugar legal, com um apartamento bom. Quais seriam esses outros bairros? A gente vai falar de aluguel. Vamos falar de aluguel a princípio. Ok. Bom, hoje o valor de 1.500, você ainda, um apartamento de 2 quartos, num total aí de R$1.800, R$1.900 entre condomínio e aluguel. A gente ainda fala em Itapuã. Itapuã é uma excelente opção, aliás, super bem localizado, e você ainda consegue trabalhar o valor de 1.500, 2 quartos compactos, né? Compactos. E Praia de Taparica, também a gente fala nessa faixa de preço entre R$1.500 a R$2.200, você vai morar com possibilidades até de R$2.500 em 3 quartos, né? Porém, Isabela, eu sempre cito entre a primeira quadra e a terceira quadra do mar esses valores, né? Se você recuar e for mais para a parte do subúrbio, que não é ruim, tá? A gente tem uns trechos de gaivotas e tal, que a pessoa consiga um preço fechar em 1.500. E para quem procura casas, tem algum bairro assim que fale, não, olha, casas você tem que achar, tem que ir direto nesse bairro? Ou, enfim, se há outros também? Gente, casas. Vamos falar da realidade do aluguel, no geral. Muito difícil de achar. Até apartamentos compactos, de 2 quartos. E a casa, ela é escassa há mais de 3 anos. Em Vila Velha, para você alugar casa boa, bem estruturada, geralmente a gente fala de Interlagos, né? Mas não é tão viável hoje em Interlagos, porque o capixaba, se você é de fora, quando você for morar no Espírito Santo, aprenda uma coisa. Aqui a gente acha que tudo é longe. E tudo é muito perto. Muito mesmo. Você pega um carro, você está
chegar em Vitória em 7 minutos. Você pega um carro, claro que fora de horário de rush, né? Que nós temos rush aqui também. Mas Interlagos ainda fica um pouco longe da dinâmica de escolas e tal. Casa não tem muita solução não, tá, Thiago? Então, se você quer casa, vai morar em Interlagos, casas bem estruturadas. A gente não encontra opções, por exemplo, na Praia da Costa, aluguel de casas. Porque a galera quer alugar para comerciais, mais rentável, né? Então, é uma história muito recente do Estado, o aluguel ser rentável. O aluguel aqui não era rentável. Com essa correção do IGPM nos últimos 2 anos, é que o aluguel encaixou na rentabilidade. Agora vale a pena. E se a gente ir um pouco mais para o centro, a parte mais central, ali Ibis, Glória, ali talvez encontra casas ou assim o bairro em si, ele é um bairro mais perigoso? Como que é essa parte? Eu acho que a Glória... Eu sempre circulei por ali na minha adolescência, eu saí da Praia da Costa, eu tinha amigos que moravam na Glória. Eu nunca senti essa questão da violência, até na fase adulta, eu nunca passei por momentos assim. Acho que a galera vai reclamar mais desse quadro assim, de insegurança bem mais distante dessa região. Acontece o seguinte, são regiões que não têm produtos. Eu não tenho viabilidade ainda econômica de uma construtora lançar empreendimentos nessas regiões, tá? Isso começou há pouco tempo, de forma bem tranquila, em Minha Casa Minha Vida, que tem os projetos. Então, se você precisa de um apartamento maior, você não vai para lá, correto? Muito escasso também nessas regiões. Agora, casas, geralmente o pessoal fala em Novo México, enfim, nesse trecho, quero ver você achar, é muito raro. São pessoas, acho que acaba... não é nem locação, né? São pessoas com casa própria que acabam morando e há tempos, né? Que tinha terrenos e que deu viabilidade, a galera comprou e fez uma casa dos sonhos ali. São casas boas, entendeu? Vila Nova, Novo México, essa região, a Jardim Azteca também. Mas assim, as pessoas moram nela, elas não estão disponíveis para aluguel literal. Eu passei bastante pelo Novo México, eu via lá, eu me remeti mesmo como se fosse casa de litoral. É engraçado porque as ruas são mais paralelepípedo, são casas boas, como você falou, e parece que até meio que planejado o bairro, porque tudo quadra certinho, é um bairro bom, realmente assim, se encontrar seria um bom lugar. É o tipo de lugar que quando eu acho um imóvel, eu acho 10 clientes para ele. Assim. Então não tem. Assim. Tem imóvel que eu não consigo anunciar, né? E aluguel tem acontecido isso, no alto padrão, no econômico, eu nem preciso de colocar em site praticamente. Na verdade, Vila Velha está assim, né? Parece que mercado capixaba. Total, né? Não estamos falando só de Vila Velha. Não. É capital. Capital, até Guarapari. Eu procuro imóveis há 6 meses. A gente percebe isso porque é muito difícil mesmo de encontrar um apartamento para você locar. E apartamentos assim com custo-benefícios ainda mais, porque a demanda é tanta que as pessoas estão colocando o preço que querem, né? Não é muito isso. Eu acho que a gente acostumou com um metro quadrado do Estado, o valor de aluguel foi sempre defasado. Lembra, Thiago, que a gente está no Sudeste, no Espírito Santo. Apesar de estar no Sudeste, as pessoas não reconhecem que é o Estado do Sudeste. Muita gente dá conotação ao Nordeste. Em função de histórico político que nunca valorizou a vocação de turismo do Estado, porque qualquer um que tem uma mente brilhante que venha pra cá, ou uma mente razoável, entende a vocação do Estado pra tudo. Não é à toa que nós montamos o canal, né? Se não nos segue, vou deixar um Instagram nosso aqui pra vocês seguirem, que lá a gente dá bastante dicas, gente. Damos muitas dicas, lugares excepcionais que esse Estado oferece. Desculpa interromper, continue. Esse menino tem visão. Thiago para governador do Espírito Santo. Gente, então a gente tem que lembrar desse trecho. Nós somos um Estado esquecido. Eu me lembro nitidamente que eu assistia jornal e eu nunca vi falar do Espírito Santo. Era muito raro. E quando falava era de tragédia, de índices de violências, que são muito frequentes, ainda hoje falar disso do Estado.
mas não fala da nossa vocação. Eu me lembro quando a Ana Maria Braga mandou um repórter para cá e filmou a parte da terceira ponte do convento. Ela falou, mas esse convento, ela é católica, né? É um símbolo dos católicos, convento. E ela falou, mas que lugar lindo! Nem ela conhecia. Sabe, assim, é impactante a beleza natural do Espírito Santo. E numa recente história, de uma década para cá, a gente fala de impacto também estrutural, de construtoras de fora, trazendo esse boom imobiliário, né, com essas frentes pelicadas, que isso não era uma tendência, com essa estrutura de lazer. Isso é um conceito muito paulista de ser, né? A estrutura de lazer, por exemplo, assinada por paisagista como Benedito Abud, foi a Cirela quem trouxe, que é do seu estado. Então, assim, isso é de uma década para cá que a gente assiste, o capixaba assiste isso aqui, entendeu? Então, eu me lembro que atrás eu falava do La Plage, que é um empreendimento bacana da Praia da Costa. Ele não era de frente para o mar, mas a gente vendia com valor de frente ao mar, na planta. E as pessoas entravam no stand e se assustavam e falavam, vocês nunca vão vender um empreendimento desse. Vocês não vão vingar aqui. E era um choque, né? O pessoal não soube identificar o potencial daquele empreendimento. Hoje o La Plage é uma referência na Praia da Costa, não estando de frente para o mar. E ele valorizou, gente, acredite, esse empreendimento valorizou. É lindo mesmo. Muito, ele é lindo, ele tem estrutura de lazer, ele tem paisagismo e ele tem uma planta de excelência. E já tem um tempo também que esse empreendimento, na verdade o prédio foi entregue, né? Os apartamentos foram entregues já faz um tempo já, né? Ele bate uma década, ele chega a uma década. Ou seja, ele é um empreendimento realmente que deu um boom aí, né? Pra ele foi um escândalo para a sociedade vila-velhense, Canela Verde. Ele foi escandaloso, essa é a verdade. E não sei se você saberia nos informar, uma pergunta que também tem bastante sobre alagamento aqui. Então, a parte estrutural da cidade, você sabe dizer pontos, onde seria um ponto ruim ou coisa do tipo? Gente, ele tá me fazendo rodar tudo, né? Vamos tirar todas as informações possíveis, ó. Sugando, vamos lá. É muita live, é muito podcast para dar conta disso. Mas vamos lá. A gente tem problema crônico. Vila Velha, principalmente. E quando a gente fala de Vila Velha, a gente lembra de Itapuã, que é um bairro nobre que sofre muito com água, né? Abaixo do nível do mar. Então tem muita coisa ali que a galera sofre ainda hoje, apesar das reformas de macrodrenagem, tem muita coisa para melhorar. Mas hoje, digamos assim, se você fizer um comparativo, às vezes de frente para o mar você tem prédio que tem problemas com alagamento, porque a orla, às vezes, se for uma chuva muito forte, o pessoal tem problemas ali. Você já deve ter visto isso, né? Sempre. Carro passando pelo calçadão e tal. Mas isso tem melhorado com o tempo. Por exemplo, onde fica o La Plage, que é no Parque das Castanheiras, a gente tinha problemas com água. E de uma década para cá não tem mais, porque fizeram a drenagem ali, a macrodrenagem do bairro, desse trecho do bairro. Então a gente não tem problemas com água no parque, literalmente. 2 ruas tem, mas as outras não. Em Itapuã, se você comprar até a 4ª quadra, você não tem problemas. Para lá você já começa a ter problemas. Eu me lembro que eu morava, há 11 anos, eu morava na rua Curitiba, em Itapuã. Eu me lembro que eu comprei um carro e eu não coloquei na vaga. E deu uma chuva torrencial. E eu olhava de cima e o carro boiava. Nossa. A sorte é que a vedação do carro era muito boa e que não entrou um pingo de água, nem nada. Mas sabe o que é virar um mar? Virava um mar. A rua Curitiba, por exemplo, que é uma rua que... então, isso em Itapuã rola ainda hoje em algumas ruas, tá? Itapuã é um pedaço crítico dos bairros nobres de Vila Velha, por exemplo. A praia de Itaparica já não sofre, a região de Itaparica já sofre bem pouco para trás, nos bairros com gaivotas e tal. Mas aí a gente está falando de bastante chuva, né? Vamos fazer
um resumo, tá? Um breve papo sobre Vitória também, mas coisa rápida. Ok. Tá? Vitória, qual seria o melhor bairro para se morar hoje lá? Bom, vou ponderar aqui, eu sempre pondero. Depende da perspectiva da pessoa. Nós estamos falando de um bolso cheio. A gente vai falar de Praia do Canto, né? Praia do Canto hoje é um bairro referência do alto padrão, né? Eu falo de... Hoje a gente já vende imóvel na Praia do Canto a 21 mil metros quadrados, chegando a 22 mil. Então esse é o bairro-chave de Vitória, da capital. Daí a gente vai falar também da Enseada, que é um bairro jovem, assim, né? Enseada é um bairro um pedaço muito novo de Vitória, mas que tem pegadas aí de lançamentos, empreendimentos a 18 mil metros quadrados, 14 mil metros quadrados, vendendo mais de 50%. Mas a Enseada em si, ela não tem muito comércio também, porque você vê bastante prédios com salas comerciais e coisas do tipo. O problema da Enseada por muito tempo foi o quê? As instituições públicas, as repartições se instalaram ali de forma equivocada, na minha opinião, porque é uma área nobre com vista a mar. Para que você vai colocar um TCU ali, né? Tudo poderia ser recuado e deixar esse trecho para os residenciais. Mas enfim, aconteceu. Por muitos anos a Enseada conviveu só com a parte comercial e a parte residencial foi deixada de lado. Aí as construtoras, mais uma vez, construtoras de fora, enxergaram a Enseada, a vocação da Enseada é residencial, de fato. Então, por muito tempo foi trabalhada uma vocação incorreta. Acertados de 10 anos para cá, a gente teve lançamentos residenciais. Hoje as pessoas moram na Enseada do Suá, porém, precisa de mais empreendimentos residenciais. Porque o que traz esse deserto noturno, digamos assim, que não tem na Praia do Canto, a Praia do Canto tem uma vida noturna muito badalada, né? E o que traz esse deserto noturno para a Enseada era justamente muitos estabelecimentos verticais com poucas moradias e pouca área para poder usufruir. Aí vem o Highline, a Opportunity é uma construtora que eu sou apaixonada, veio e investiu no Highline, veio e investiu no The Gallery. O Highline tem 52 lojas, a gente vendeu em 2 semanas no período que foi lançado. Então, quando abrir o mall do Highline, a gente vai enxergar a Enseada de uma outra forma, né? E as consultoras já enxergaram isso, já tem lançamento, como eu falei, de 18 mil metros quadrados. E aí pulamos ali, acho que para Jardim da Penha. Não, na verdade a gente tem que pular, a gente tem que passear entre Jardim da Penha e Mata da Praia, que Mata da Praia é um público também com metro quadrado, né? A gente fala metro quadrado bem alto ali, então é um público muito potencial. Mas é uma outra pegada da Praia do Canto, é um pessoal mais reservado, não tem badalações. Mata da Praia tem um trecho muito pequenininho ali que tem o supermercado, alguns bares. Mas a orla da Mata da Praia ela é extremamente exclusivista, apartamentos amplos. Jardim da Penha é a classe média de Vitória, né? A gente vai falar de prédios baixos, um bairro que está na boca ali da UFES, então os primeiros empreendimentos estão na boca da UFES, são os mais antigos, baixos, que os universitários procuram muito. Depois vai falar do trecho de orla, também são prédios baixos, posto de combustível, hotéis, né, naquele trecho ali da orla. Então, para quem procura uma moradia melhor, acho que teria que ir para Camburi. Jardim Camburi é um nome de Vitória, assim. Jardim Camburi abraça, a gente tem uma estrutura muito boa. Se você quer ter uma vida com um custo-benefício interessante, de aluguel, de compra, eu acho que o nome é Jardim Camburi. É onde circula muita coisa ali. É bem legal, dá para andar a pé à noite, enfim. E o legal, assim, que ele se desenvolveu praticamente sozinho, né? Porque ele tá bem isolado, né? Tem a parte do aeroporto, e aí corta ali pela rodovia, que acaba indo pra serra, então ele fica bem isolado, né? Mas é um isolado que tem muita coisa. A gente já foi lá, a gente já percorreu. Temos um vídeo no canal também mostrando um pouco sobre o bairro Camburi. A vida acontece, hein? A vida acontece. É totalmente autônomo. É um bairro autônomo há muitos anos.
Mas a gente tem que lembrar que ele tem muitos atributos, né? Ele está na boca da Vale. Então, os moradores de Jardim Camburi muitas vezes são funcionários da Vale, né? A gente aluga muito para o pessoal da Vale ali. Arceló fica em Serra, no município ao lado, mas é muito próximo de Jardim Camburi. É muito fácil, né, o acesso. Então, assim, Jardim Camburi ele é um bairro necessário. E hoje o custo de vida lá no Jardim Camburi seria de quanto, mais ou menos, assim, uma questão de aluguel, né? Olha, aluguel ali, se você estiver perto da fazendinha, você vai conseguir alugar um 3/4 e tal, um fluxo aí de pagamento total de 2.400 entre condomínio, um 3/4, né? Entre condomínio, custo de IPTU e aluguel. É barato para Vitória, né? Então, agora o negócio é achar, né, Thiago? A gente fala, mas achar é difícil. E de frente para a orla, assim, um apartamento que precise um pouco maior ou mais próximo da orla, aí já encarece bem. Eu brinco que Jardim Camburi tem um bairro dentro de Jardim Camburi que é o Jardins, né? É um empreendimento de 5 torres. Você entra dentro dele, parece que o estacionamento é de um shopping. Isso é uma estrutura belíssima da construtora Galvão. Uma estrutura de lazer, assinada pelo paisagista Benedito também. Então, uma composição muito rica. Na esquina e na entrada, é um cartão postal de Jardim Camburi. Ali você vai alugar por 4/4, apartamentos, né, confortáveis, com uma estrutura super linda, por a partir de R$4.500. A partir de R$4.500 o aluguel, fora condomínio de 1.200 e tal. Aí fica a critério de quem quer morar ou viver, né? Porque, como eu falei, tem um vídeo que eu mostro uns valores, né? Os valores mais ou menos que a gente tem de custo de vida morando em Praia da Costa e Jardim Camburi. Então acaba sendo quase elas por elas, né? Para quem... Dependendo do local, lógico, dependendo do empreendimento que você mora. Mas, assim, ao meu ver, ao meu ponto de vista, entre Jardim Camburi e Praia da Costa, eu sou 1000 vezes Praia da Costa. Mas também depende da pessoa onde trabalha, se vai pra Serra. Essa escolha. A escolha de Vitória é por morada, né? Então, você mora ali porque você trabalha numa Vale, você trabalha no Arceló, você trabalha numa Petrobras, você trabalha no Porto, né? No aeroporto. Então, assim, Vitória é uma logística incrível, então vai facilitar muito a sua vida. Agora, a gente tem que lembrar um ponto que sempre foi, assim, muito ponderado pelas pessoas que mudavam. Onde meu filho vai estudar? E Vitória sempre teve, assim, as 4 melhores escolas do estado, né? Isso trazia muito morador para Vitória também. Onde meu filho vai estudar? Uma realidade que começa a mudar esse ano, porque Vila Velha agora tem uma escola chamada Primeiro Mundo. Então, essa escola também está em Vila Velha agora, a partir de fevereiro. Essa escola vai mudar um pouco essa história também. Então, ela vai valorizar a região. A gente tem que lembrar que existem 4 ciclos que valorizam muito, né, as regiões. Primeiro é praia, né, shoppings. As escolas também estão nesse celeiro, tá? Então, quando a pessoa vinha de fora, quando ela referenciava as escolas, ela às vezes optava por morar em Vitória. O sonho dela, de fato, era morar em Vila Velha. Mas Vitória ainda oferecia as melhores escolas. Essa realidade começou a mudar. A gente tem escola canadense, a gente tem essa escola também. Muitos alunos de Vitória vindo para cá, porque sempre estudaram lá, os pais moravam aqui, tinham uma vida um pouco mais, logística mais complicada, né? Então, essa realidade também vai mudar a partir desse ano. A gente fala que Vitória é o lugar para nós sairmos. Nós gostamos de ir para Vitória para sair, pegar bons restaurantes, conhecer locais exóticos, enfim, tem muita coisa. Vitória é demais, é demais. É incrível, eu sou crítica. Eu gosto. Eu trabalho no mercado,
Isso é uma crítica construtiva, porque isso pra mim não tem problema nenhum. Você morar bem, morar em Vitória. É porque, às vezes, se você tem uma vibe mais surf, uma alma mais livre, a tendência é escolher Vila Velha. Porque Vila Velha você faz o Morro do Moreno, a trilha no Morro do Moreno, você pode subir no convento, você pode ir pras praias, você pode ir pra praia surfar, tem praia de surf, tem... Cara, tem praia para as crianças, então assim, Vitória não tem essa alternativa, né? Mas ondas. Tem outras coisas, né, que Vila Velha não tem, que aí por isso que acaba. Mas, gente, é muito próximo. Às vezes as pessoas não entendem, mas. Se não fosse a ponte. Se não fosse a ponte, se tivesse que pegar a segunda ponte, né, que é a mais antiga, aí sim seria complicado. A ponte seria diferente, mas com a terceira ponte é muito rápido, é muito prático. A gente quero almoçar. 7 minutos de carro, vai. Então, 7 minutos. Paga Praia do Canto, de Praia da Costa Praia do Canto, eu gastei 7 minutos. 7 minutos, gasta, hoje tá R$2,20, R$2,30 o pedágio. R$2,20 o pedágio e só paga pra quem vem de Vila Velha pra Vitória. Ao contrário, não paga. Então você paga uma vez só. E é isso. Pronto. Aí você pode sair, desfrutar. A melhor coisa. Exato. Pra você. Se você também, é mais pé na areia, gosta de uma vida mais... No caso, nós mudamos por causa disso. Nós mudamos pela qualidade de vida. Nós queríamos isso. Nós conhecemos isso e acabamos ficando com isso. E é isso que a gente quis. Morar em Vila Velha. Porque Vila Velha realmente tem essa estrutura de você acordar cedo, fazer... Não que em Vitória não tem, mas, por exemplo, acordar cedo, dar uma volta num calçadão e curtir um pouco mais a vibe de interior, que nem dizem aqui, né? A orla de Vitória, inclusive a orla de Vitória é melhor do que a nossa de Vila Velha. Ela é mais bem estruturada, né? Os quiosques são bem melhores. O passeio de bike é muito longo, você consegue ir de Jardim Camburi até o centro de Vitória de bike. Eu acho isso sensacional. É uma dinâmica muito gostosa. Vitória é maravilhosa, mas Vila Velha é aquela coisa bucólica, sabe? Vila Velha é mais bucólica, eu achei isso, né? A gente fica mais apaixonado, parece um vilarejo ainda, embora tenha empreendimentos lindos, mas ainda é mais aconchegante. Nós fomos na Praia do Canto dar uma passeada. Na verdade, a gente foi resolver algumas coisas e fomos na Praia do Canto e acabamos... vamos dar uma volta a pé por aqui. Me lembra muito Jardins em São Paulo. Me lembra muito São Paulo, sabe? É uma vida... Não é uma agitação igual a São Paulo, acaba sendo muito melhor. O clima, tem de tudo, não, mas tem um pouco de tudo, tem coisas novas. Acho que toda a parte inovadora acaba indo naquela região, mais humano. Mas também tem aquele ar de litoral, porque você caminhou até ali a orla da Praia do Canto, tem lugares maravilhosos. A gente gosta muito de onde tem o Yacht Club, que é uma água mais paradinha, mais calma, as crianças gostam bastante. Gente, Vitória, você faz cada foto. Faz. Meu Deus, é demais, é demais. Eu sou apaixonada. A Natália quer fazer uma pergunta. Perguntaram sobre o fiador. Fiador, verdade. Vamos falar sobre o fiador antes de terminar. Porque é o seguinte, essa questão de fiador foi muito engraçado, porque a primeira vez que nós mudamos, nós pegamos direto com o proprietário, mas foi algo mais temporal, porque nós não tínhamos a intenção de mudar. Quando a gente decidiu realmente fazer a mudança, aí sim a gente foi atrás de um local que a gente ia ficar. E aí nos deparamos com o tal do fiador. Aí, beleza, até o fiador a gente arrumou, mandamos todos os dados. A hora que ela olhou que o fiador não era do estado, pum, aí não quiseram. E aí nos pediram 10 meses de aluguel antecipado. Eu falei assim, gente, que mundo é esse? Isso não existe. Não existe. Aqui, você vai em São Paulo, no máximo. Quer ver o quê? Uma coisa que... surreal, porque em São Paulo são 3 no máximo. Você paga 3 aluguéis antecipado, com um seguro fiança, calção ou então você pegaria o fiador. O fiador lá, eles não importa de que estado que mas aqui já tem esse problema. Por quê? Pensa você, como imobiliária, tendo que
acionar uma pessoa lá em São Paulo, você vai ter que usar aquela base de lá para acionar, você não pode acionar daqui. Isso, logisticamente falando, não tem viabilidade nenhuma, até bem pouco tempo. A galera não queria acionar advogado, porque ou eu mando um advogado para lá, ou eu aciono uma empresa lá. O custo disso é muito alto, então as imobiliárias não querem mexer com isso, né? Basicamente, dessa forma que eu te respondo. Entendi. E por que pedem tanto aluguel antecipado? Ou é de cada um isso daí? Bom, na verdade, eu como imobiliária, eu sempre aprendi a ouvir as partes, né? Então, a gente tem o desejo do proprietário de entregar um bem, ele está entregando um patrimônio. E quando ele entrega um patrimônio, ele tem muito medo. Porque não é simplesmente assim. Se você não é investidor de base, você tem muito receio de colocar um inquilino lá dentro. Então ele fala, olha, e vamos combinar que historicamente alguns inquilinos causam muitos danos no imóvel. Daí quando a gente fala assim, 10 aluguéis é muita coisa. Mas às vezes, dependendo do imóvel que eu te entregar, se você estragar um painel de laca, ele é equivalente a 3 aluguéis, 5 aluguéis. Um painel de laca. A gente fala que as mobílias, essas estruturas, custam muito dinheiro hoje, né? Se você estraga, às vezes, um rodapé de mesa, onde é que eu vou achar? A não ser comprando outro, porque às vezes a pessoa não quer nem reformar, né? Prestador de serviço. Então, tudo isso gera um custo. A gente fala de varandas, fechamentos de varandas. Thiago, isso já aconteceu comigo, tá? O cara nunca fez manutenção na varanda. Isso aconteceu com a gente também, tivemos um problema aí recente. Existem proprietários que nunca fazem isso, mas às vezes eu entrego a varanda ok e o cara fica 3 anos e o inquilino nunca fez a manutenção do fechamento de varanda. Vale lembrar, gente, que a gente está na maresia, a gente mora em Vila Velha, sempre tem muita maresia. A maresia não corrói só ferro, né? Ela destrói tudo. Ela danifica muita coisa. Então, assim, se você não der manutenção nas coisas, elas vão estragar. E hoje, um fechamento de varanda custa uma fortuna. Mas o fechamento de varanda, a manutenção, é o proprietário ou o inquilino que tem que pagar? O que remete à manutenção do apartamento alugado para o proprietário é hidráulica e elétrica. A manutenção do apartamento em si é responsabilidade do inquilino. Contudo, o inquilino tem que saber se antes dele entrar ocorreu a manutenção. Por quê? A gente tem que usar o bom senso. Se eu, Thiago, inquilino, usei um imóvel por 5 meses e uma varanda caiu na minha mão, uma lâmina, né, do fechamento de varanda, foi mau uso ou precisava de manutenção? E eu vou responder isso. Muito frequentemente, as imobiliárias, os proprietários também fecham os seus imóveis ou alugam ad eterno e não fazem as manutenções corriqueiras, né? Existe bom senso para isso. Quando eu entrego um imóvel, eu tenho que fazer a manutenção do meu ar, para eu depois solicitar a manutenção desse ar para o Thiago. Eu acho que isso é bom senso, é o melhor caminho. Tá bom, Thiago? Claro que tem proprietário que vai falar, jamais, eu já estou entregando um ar-condicionado, se ele quiser, eu tiro e ele coloca um novo. Aí o inquilino fala, poxa, um ar-condicionado 3 mil, mais instalação R$4.800. Deixa assim que eu faça a manutenção, que é mais barato. Então, é muito perfil, as imobiliárias têm que ficar nessa ponte, cruzando. Tem proprietário que eu consigo fazer esse protocolo e eu acho ele um protocolo justo. Nós mantemos o apartamento em manutenção e ninguém sai triste, ninguém sai infeliz. As partes têm que cumprir esse acordo, né? Por exemplo, vou citar uma coisa que parece muito bobo, mas se eu não colocasse em contrato, o inquilino nunca me entregava um apartamento detetizado. Como que você mora no apartamento mais de 1 ano e não chama de detetização? Porque é apartamento da formiga, é barata. Então, isso é a premissa da ordem e higiene. Tá? Então, a gente fala que é assustador às vezes, mas tem inquilino que mora 3 anos e nunca detetizou apartamento, você recebe tão baratas. São coisas básicas, mas que fazem imensa diferença no decorrer de um aluguel de 10 anos. Né? Então, não comum as pessoas que... A gente sempre olha de um prisma, né? Como inquilino eu vou olhar do meu prisma, mas você já olhou do prisma do proprietário que entrega um apartamento zero e no final de 10 anos o apartamento está sucateado?
Porque o inquilino que passou por ali, os inquilinos que passaram, não prestaram manutenções. Isso eu acompanho, isso acontece. Não aperta um parafuso de uma porta. Você está entendendo que ele acha que é obrigação do proprietário. Isso não é obrigação. Isso é manter o apartamento em ordem, organizado, higienizado. Mas eu não consigo isso com todos. Então, mas é assim, porque eu penso numa forma assim, eu também sou, eu sou o inquilino e eu também sou o proprietário. Sim, isso é ótimo, né? Já facilita muito a vida. Mas o que acontece? Acho que é de região para região, porque em São Paulo parece que é uma obrigação tão grande da parte do proprietário manter a casa para o inquilino morar, porque eles já colocam como se fosse eu pago aluguel para pagar todas as despesas e manutenção. É assim que paulista pensa. E quando a gente veio para cá, realmente a gente teve algumas desavenças, mas assim, uns desencontros, mas que a gente conseguiu acertar, foi conversado e acertamos. Mas é isso, parece que é cultural também, é muita parte cultural, que nem falam, os capixabas são mais fechados, então pode ser realmente que eles queiram ter esses 10 aluguéis como uma garantia maior, talvez. Em São Paulo não existe isso, né? É uma coisa assim mais... a gente tá falando, vamos falar de cidade de megalópole e cidade pequena, né? A gente tá falando dessa realidade, você tá fazendo um comparativo de São Paulo, que é uma megalópole e é referência mundial de cidade, né? A gente vai comparar o quê na América do Sul? Cidade do México? Perto disso. O PIB de São Paulo é PIB maior do que vários estados da América Latina. Então, assim, realmente é uma cultura urbanoide. E aqui, por muitos anos, como eu te falei, o aluguel, ele não pagava o investimento. Ele alugava, porque ele tinha patrimônio, né? Então, assim, hoje, de 3 anos para cá, é que passou a valer a pena alugar imóvel no Espírito Santo, de fato. Então, a ideia é que antigamente você era quase que um forasteiro, né? Você vinha para uma cidade pequena e você destruía o apartamento da pessoa. Isso acontecia, tá, Thiago? Destruíamos o apartamento. Então, esse que é o problema, né? Porque a premissa é, se eu moro, eu cuido bem. E eu cuido bem como? Dando manutenção e fazendo a higiene daquele patrimônio. Né? Não é que ele não é meu. Quando você aluga um carro, por exemplo, o que está embutido são manutenções corriqueiras, mas se você quebra um vidro, Sim. se você danifica, a premissa correta é essa. A premissa correta, independente do estado, se eu alugo, eu cuido do patrimônio. Tá? Independente do estado que esteja. Essa é a cultura certa a ser levada. É bom ficar alerta, né? Porque às vezes vem muita gente de fora fazendo locação e acaba se deparando com algo do tipo, então para não se assustar é bom até ela assistir esse vídeo por inteiro, né? Tem que assistir, porque, por exemplo, eu entrego um apartamento e recebi o apartamento, não fiz a observação para a imobiliária de que aquela pia, porque a imobiliária faz uma vistoria de 3 horas, 4 horas. Você vai morar naquele imóvel. E por isso que eu dou o prazo no meu contrato de 2 semanas, em média, para essa pessoa que vai morar realmente falar se aquele apartamento funcionou. Correto? Porque você vai ligar o chuveiro por muito tempo. Eu liguei para fazer uma vistoria. Eu liguei uma ducha higiênica para fazer uma vistoria. Você que vai usar ao longo do caminho. Então isso é muito importante, esse feedback. Hoje o nosso checklist ele é totalmente virtual. Eu faço os links, adiciono as fotos e mando para você. Você viu que aquela foto, em um determinado momento, essa foto não mostrou tudo. Você tira outra foto e adiciona naquele vídeo. Então a gente fica com a mesma comunicação, que antes não era assim, era no papel, vistoria. Muito mais arcaica, né? Eu tenho contratos hoje que tem papel, porque são contratos que iniciaram há 6 anos, e essa vistoria antiga que é um lixo. Como é que eu vou fazer um comparativo de uma vistoria de uma foto impressa no papel normal? Então, identifiquei essa necessidade de fazer vistoria digital. As fotos estão lá, os vídeos estão lá, muito melhor do que eu escrever o que está lá, correto? Então, eu acho que isso a tecnologia veio facilitar isso, mas é uma observação. Se eu alugo um carro, como é que eu devo devolver esse carro? Eu usei o óleo, isso é obrigação dessa locadora. Eu usei a manutenção daquele carro para funcionar, a locadora entrega. Mas se você me entrega ele danificado ou com avaria, você corrige. A mesma coisa, a mesma ponderação a gente usa para patrimônios imóveis. Legal.
Bom, Bela, obrigado por estar participando aí com a gente, tirando várias dúvidas das pessoas. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser entrar em contato, tá aqui o @ dela também. Entra lá, pode deixar o seu telefone para alguma coisa? Pode. Não, eu digo porque tem muitas pessoas que às vezes falam: me dá uma indicação de corretor, de corretora, ou uma imobiliária. Então a gente já deixa os áudios. São muitas dúvidas nesse universo, né, Thiago? Então, assim, a gente tá aqui pra ajudar essa galera. Eu acho que dúvidas, coisas rápidas, não há necessidade de chamar, mas se for pra fechar algum contrato, já a gente tá aqui chama ela, né? Pra fechar o contrato, às vezes tem que conhecer, Exato. Porque a gente fecha contrato com pessoas fora do país, às vezes. Então, ela não vai ter contato com aquele imóvel. Quando ela chega, ela pega a chave do imóvel. Então, a gente tem que mostrar vídeos, tem que tirar muita dúvida antes, né? Tem que dar segurança, tem que se mostrar assim, olha, solícita, né? Nós estamos aqui para realmente ajudar essas pessoas a encontrarem a melhor morada dentro do perfil de consumo dela, claro, né? Cada um tem seu bolso, né? Cada um tem seu bolso. E daí é muito normal encontrar o pessoal que fala assim comigo: mas você tem que mexer a parte de luxo, tem que ser. Aí eu falo: não, mas eu não quero, não sou nichada no luxo. Meu slogan, o slogan da Elas Imobiliária é do lote ao luxo. Porque eu vendo lote. Eu vendo coisas de base. Entendeu? Eu comecei vendendo Minha Casa Minha Vida. Então eu sei vender tudo. Você sabe, você tem um entendimento de tudo. Eu sei vender tudo, eu não sou nichada. Porque eu tenho corretora na equipe que vai ter que vende muito lote. E aí como é que eu ia trabalhar o alto padrão? Né? Então a gente não nichou no luxo, embora a gente domine também esse mercado, né? A gente tem muita assertividade com esse cliente. Mas eu também vendo lote. Então vocês podem ficarem tranquilo, quem entrar em contato, que estarão em boas mãos. A gente conhece. Então é isso, Bela. Obrigado. Obrigado vocês também que assistiram até o final. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Não esquece aí, ó. Dá aquele joinha, ó. Põe no dedão aí, né? É delícia, é muito bom. Aí, viu? Já fica a dica também. Aí se você não segue a gente no Instagram, né, Bela? Ó, aqui embaixo. Tem que seguir. Fala sério, hein? O pessoal lá. Que é assim, melhor que a Secretaria do Turismo do Estado, gente. Presta atenção, segue esse povo. Elas Imobiliária também. A gente tá acima da Secretaria do Estado de Turismo. Que a gente promove muito a região. Tem que mostrar, é muito bonito aqui. E as pessoas querem vir morar. Então, ó, tá aqui o Instagram da Elas Imobiliária também. Tem que conhecer onde quer morar. É isso aí. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Valeu. Até o próximo. Tchau. Tchau.